E não tem como a gente falar de sonhos sem falar dessa música aqui. Vamos escutar. Vocês estão gostando da playlist? Eu já tentei, do meu jeito, várias vezes eu tentei. Me tornei um especialista em fracassar. Não mais. Me frustrar. Se eu pudesse retornar de volta onde tudo deu errado, Senhor, eu deveria ter te escutado. Os livramentos de Deus. Será que é tarde demais pra mim? Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. A sua parte é confiar, a minha é realizar. Ele me disse, sonha mesmo e lança fora esse medo. Você nasceu pra conquistar e nada poderá frustrar. Então pode sonhar. Ai, gente, que lindo. Vocês vão ver chorando aqui demais. Eu não sei se vocês, mas depois que eu fiquei mãe, que eu comecei no autoconhecimento, eu fiquei mais sensível para algumas coisas. Então, gente, agora é um momento de clareza mesmo, de falar de sonhos, de falar do que nos bloqueia, né? Isso daqui é um exercício agora, vai ser 2 etapas desse exercício, para trazer clareza à tona. É um momento que, se vocês quiserem fazer uma oração, também é válido. Senhor, traz à tona tudo que me limita, tudo que me bloqueia, tudo que me diminui, né? Porque às vezes o que está diminuindo você é um relacionamento, às vezes o que está diminuindo você, o que lhe limita é uma amizade. Então pede para Deus trazer essa clareza para você, né? Enquanto a gente está tentando fazer, como diz no início da música, que a gente está tentando fazer do nosso jeito, né? As coisas não vão dar certo. A gente tem que deixar essa parte espiritual, né? Esse poder que nos rege também entrar, nos direcionar, nos guiar. E eu tenho certeza que muitas coisas na sua vida você sabe que não está correto, mas você não tem forças ou você optou por permanecer nesse lugar. Eu tenho certeza, porque às vezes a mudança ela é tão assim, é tão gigantesca, é um 360 tão grande, que você diz assim, não, é melhor ficar aqui, é melhor. Eu já pensei assim, eu já dizia assim, nossa, eu vou me separar pra quê? Tantos anos de relacionamento, é melhor ficar aqui mesmo, não tô gostando, mas tá, eu vou ficar por aqui mesmo, sabe? Então, é um momento de pura autoconhecimento mesmo, gente, aqui é autoconhecimento puro. É você entender as suas dores, você acolher as suas dores, você entender e ter clareza do que você quer para sua vida, tá? E sem muitas decisões assim drásticas, porque as coisas elas vão acontecendo, tá? Não precisa também haver, realmente eu não gosto do meu casamento, eu vou deixar meu marido? Não é por isso, tá? Porque muitas vezes eu vou trazer muita coisa aqui sobre o meu processo para vocês, que eu colocava a culpa de tudo que tinha de ruim no meu casamento, eu colocava a culpa no meu esposo. Nunca era eu. Eu era a santa, eu era a coitada, eu era a vítima, né? Porque aconteceu isso comigo, porque isso, porque aquilo. E quando eu mudei a minha postura, o meu casamento fez isso, ó. Então talvez seja isso que o seu casamento esteja precisando também. De posicionamento, de novas estratégias, de novas formas de falar, de novas formas de agir. Às vezes só é um detalhe. E as coisas, vocês vão ver aqui que as coisas não são difíceis. Você vai dizer, Tássia, é brincadeira, que tu tá dizendo que só isso vai resolver. Poucas coisas já fazem grandes diferenças. Quando a gente começa na parte prática, que são os exercícios, né? Quando vocês começarem a aplicar pequenas coisas, a mudança já vai acontecer, gente.
Porque a vida não é para ser difícil, a vida não é para ser essa tortura que a gente foi ensinado que era para ser. Ah, para ganhar dinheiro é ralado, viu? Você vai ter que trabalhar muito. E desde quando trabalhar muito é sinônimo de riqueza? Pedreiro era para ser rico, né? Porque ali trabalha, ali faz esforço braçal. Então a gente vai precisar fazer uma lavagem na gente, tá? Uma lavagem assim grande, para mudar a sua visão, para mudar a sua ótica, para você enxergar as coisas como são de verdade, entendeu? Porque, volto a dizer, a forma com que você age hoje, com que você enxerga a vida, não é a sua forma. Foi a forma que você aprendeu, que você acha que não está tendo influência. A gente daqui a pouco vai entender aqui, ó, essa árvore linda. Vocês vão entender, ó, que tudo está aqui, na árvore, na natureza. Segura aí, vamos primeiro para esse exercício poderosíssimo, tá? De clareza. Primeira coisa, você vai fazer uma lista tudo, faz a oração primeiro, de tudo que te limita, de tudo que diminui, tudo que você fica remoendo ano após ano, escreva tudo, não precisa terminar em um dia, então tente ir lá no seu profundo. Após você concluir, escreva o decreto que eu vou colocar aqui abaixo dessa aula. O que é o decreto, gente? Isso também tem na Bíblia, que nós precisamos profetizar sobre nossa vida. Então, não subestime as pequenas coisas simples que eu estou ensinando aqui para vocês. É muito, mas muito poderoso. Você vai escrever esse decreto, aqui é um exemplo. Pelo exemplo, você tem noção do que você precisa escrever e baseado no que você quer tratar. Então, as minhas coisas eram sempre muito relacionado a negócios, a ter clareza nas coisas que eu tinha de decisões, relacionada a negócios e um pouco a família, tá? Então aqui você vai fazer essa anotação de tudo que você percebe que te limita, né? Sabe aquelas coisinhas? Às vezes você nem sabe o que é, mas preste atenção naquelas frasezinhas que você sempre remoe. Então eu vou dar um exemplo. Eu dizia assim, o fato da minha mãe ter uma preferência pelo meu irmão, isso não interfere em nada. Eu, uma mulher adulta, uma mulher dona de si, inteligente, eu dizia isso. Mas e Tásia, com 5 anos de idade? E Tásia, com 3 anos de idade? Será que ela tinha esse mesmo entendimento? Não, ela não tinha. E vocês vão aprender aqui na árvore que isso tem tudo a ver. Então, preste atenção no que você remoe. Ah, porque minha mãe só defende minha irmã. Ah, porque minha mãe... Nananana. Aí é onde está o que vamos trabalhar. É em cima disso. E você precisa trazer clareza. Se você não tem no momento, mas você vai ter. Porque a partir de hoje, você não vai ser mais um coadjuvante. Coadjuvante é aquela pessoa que fica ali só ali no cenário, fazendo umas coisinhas. Você vai ser a protagonista. Você vai, peraí, eu sempre falo isso, mas por que eu sempre falo isso? Isso parece, aí você vai e coloca como se você estivesse fora da situação. Porque concorda comigo que para você opinar sobre o relacionamento da sua amiga lá, não é muito mais fácil do que você opinar sobre o seu? Por que você acha que é mais fácil? Porque quando a gente está de fora, a gente vê uma situação no macro. Quando a gente está dentro da relação, a gente vê no micro. A gente assim, não, é porque ele não me escuta, é porque ele não ajuda em casa, é porque... Nananana. Você só está olhando você. Você não está olhando o macro. Então, a partir de agora, você vai fazer um rastreio na sua vida. De todas as historinhas, quais são as historinhas que eu sempre conto quando eu conheço alguém? Quais são as historinhas que eu sempre repito em reuniões de família? Quais são as historinhas que eu sempre converso com meu pai, com minha mãe? A gente sempre tem uma historinha ou umas que a gente sempre repete. E você vai ter que ser agora um ouvinte seu, uma analítica poderosa. Você vai ter que analisar todas essas historinhas, todos esses sentimentos que rodeiam você, acolher tudo isso, mas você ser uma
como é que eu posso dizer? Uma cata-sentimentos, né? Quando eu penso no meu pai, o que é que me vem à cabeça? Aí, não, meu pai não me assumiu, não me registrou, beleza. O que é que eu sinto em relação a uma pessoa que fez isso com uma mulher? Entendeu? Você tira de você agora e você vai criar uma versão como se fosse outra pessoa, mas sendo que é você. Porque todas as definições a gente já tem na nossa cabeça. Se eu disser assim, o que é que você acha de uma mãe que quis abortar a criança? E vamos dizer que isso foi sua mãe. Aí você vai botar a sua mãe no meio. Não, minha mãe estava... ela se sentiu... ela não se sentiu acolhida naquele momento, ela não estava preocupada. Hoje você está dando essa resposta para aquela situação, essa visão. Não é visão o nome. Ai, chega, agora me fugiu o nome. Mas vocês entenderam. Eu tô dando uma versão para aquela situação. Mas o que é que você acha de quem pensa isso? Ah, uma pessoa que pensa em abortar o filho. Ah, é uma filha da mãe, porque ela podia ter se cuidado, porque não sei o quê. Então tu percebe que a gente, quando tira a emoção, quando tira o envolvimento e a gente vai para fora, a gente consegue analisar melhor. Então, sem preconceito, sem julgamentos, anota. Anota, faz um rastreio na sua vida de todas as conversinhas, gente, e é automático. Como eu falei lá, na primeira foi na segunda aula, tudo sai no piloto automático. É assim, a gente não sabe, mas a gente só reage. Porque se hoje a pessoa disser assim, a sua amiga tem 50 anos e ela tá namorando com um cara de 25. O que é que tu pensa sobre isso? Já vem. Você não tem nenhuma definição. Às vezes você não sabe nem do relacionamento, ou você só conheceu um relacionamento e você viu que ia dar merda e você diz, vai dar merda. Baseado em que você tem noção que vai dar merda? Entendeu? Então a gente tem que ter todo esse rastreio. Eu sugiro para você, para não ficar uma coisa assim muito pesada, muito extensa, pegar hoje uma área da sua vida que mais lhe incomoda, que você mais sente frustração. Pega essa uma área da sua vida e trabalha ela primeiro. Porque depois que você fizer isso com ela, você consegue fazer com qualquer uma outra. E aí você vai estar mais atento. Atento à sua postura, atento aos detalhes, tá? E aí você, quando você está atento, quando você está presente, atenta, que eu falo para mulheres, quando você está presente, você diz, opa, por que eu estou agindo assim? Eu tinha muita crença de escassez, pobreza, coisa feia, ridícula, de chegar no restaurante e ficar olhando o preço e não olhar o prato que eu queria comer. E às vezes, na maioria das vezes eu tinha o dinheiro para comprar o prato que eu quisesse e eu ficava olhando os preços. Vai adiantar olhar preço? Ir no supermercado e ficar comparando preço? Ai, Tássia, mas às vezes é preciso. Sim, mas não fica fazendo daquela situação, porque olha só como é diferente a situação. Eu estou indo no supermercado e eu estou com pouco dinheiro. E eu sei que na minha casa está faltando isso. Então isso aqui é a minha prioridade. Eu preciso porque é minha prioridade máxima. Beleza. Eu vou lá e compro. Beleza. Agora, quando você vai, você faz isso e você fica murmurando, isso é uma bosta, você não tem nem dinheiro, não pode nem comprar o que quer, nananana, tá entendendo como é diferente? Então, a gente tem que estar atento aos sentimentos que afloram na gente. Quando eu estou realizando tal coisa, o que é que vem em mim? Qual é o sentimento? E não é para julgar, é para você analisar. Tá bom? Então faça um rastreio de todos esses sentimentos, de todas as visões que você tem sobre coisas, sobre a primeira área da sua vida, a mais caótica no momento, e aí você vai fazer o decreto inspirado nesse daqui, tá? A primeira listinha, você pode também fazer um ato bem interessante, que é de queimar. A partir de hoje, isso daqui não faz mais parte da minha vida. Então você pode queimar essa folha, picotar, jogar no lixo, dizer, eu me despreendo com todo o meu amor. Porque quando eu comecei a vir à tona as coisas que me atrapalhavam, me começou a gerar um sentimento de muita revolta de mim. Porque eu nutria aquilo. Porque
em partes era culpa minha. Então, eu sentia muita revolta por nutrir tudo aquilo. E não é por aí, tá bom? Não é pra sentir raiva de si, não é pra ficar se julgando. Ai, eu falei que eu ia pensar positivo, droga, lá vai eu tô pensando em dívida, não sei o que, não sei o que. Não é por isso. É você mudar o rumo da história sem se culpar. Opa, não é esse lugar que eu quero estar. Não é esse lugar que a minha melhor versão está. Então, muda de cenário. É igual, gente, é igual a uma peça teatral. Começa a primeira cena, aí depois sai de cena uma, entra outra. É desse jeito. O que você não pode fazer é você ficar remoendo a coisa. Então, se você lembra de alguém que te fez mal e você começa a criar na sua cabeça uma historinha, uma situação que nunca aconteceu, que poderia acontecer. Ah, ela disse que queria falar comigo, ela quer falar sobre aquilo, e eu vou esfregar o dedo na cara dela, e eu vou não sei o quê, e eu vou não sei o quê. Não, ela quer falar comigo, beleza? Muda o cenário, vai para outro cenário, sai da cena. Porque senão você começa a dar corda à sua mente muito criativa, e você fica usando sua mente só para o que não vai lhe gerar resultado e não usa para o que gera resultado. Então, agora você é protagonista. Escreve assim bem grande no teu diário. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu estou atenta e vigilante. Eu sou a minha melhor versão. Escreve isso e esteja atenta de verdade. Agora que você já tem clareza sobre quem você é, sobre suas metas, sobre o que você quer, eu quero que você escolha de 1 a 3 metas para você alcançar nos próximos meses. Agora, o ponto principal, quando você define uma meta, isso serve para qualquer coisa da sua vida, tá? Você escolher uma meta alcançável, desafiadora, porém alcançável. Como assim? Tem gente que diz assim: eu faturo hoje 5 mil reais, eu quero começar mês que vem faturando 20. É um pouco improvável, né? Mas que tal você sair de 5 para 7? De 7 para 10? E aí você vai se desafiando, você vai fazendo esse joguinho de toda vez que você alcançar, você analisar como foi que você fez tudo aquilo e você vai se projetando para mais, para mais, para mais e assim vai. Não adianta você pegar e dizer: ah, meu projeto para daqui a 6 meses é eu ganhar na Mega Sena. Quantas pessoas em 1 milhão? Não quer dizer que isso não possa acontecer, tá, gente? Mas é ser mais realista. É você pegar e ir trabalhando com as ferramentas que você tem, tá? E sentindo as inspirações que Deus dá. Porque sim, Deus dá inspirações, só que na maioria das vezes a gente acha que é uma coisa muito boba, a gente acha que é muito pequeno e a gente não segue nossa intuição, certo? Então siga a intuição de vocês, esteja atenta nos direcionamentos que Deus dá. Eu vou também falar aqui também em algumas aulas sobre direcionamentos de Deus. Eu tive muitas respostas nos últimos meses e eu vou ensinar para vocês como eu fiz. A história lá do saber orar, do saber vigiar, esse tipo de coisa, tá bom? Então você também vai escrever uma carta, pode ser para Deus, pode ser para você do futuro, enfim. Você vai escrever seguindo o modelo aqui abaixo, tá bom? Eu não vou ficar falando porque senão a aula já tá grande e vai ficar imensa, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem a aula no vídeo, vejam embaixo o que está escrito, porque lá tem informações importantes, tá bom? Então, siga como você vai pedir a Deus, que é uma forma correta de se pedir. Alinhe primeiro o que você quer, tenha clareza, 100% de certeza do que você quer. E aí você vai escrever como eu vou colocar aqui no modelo abaixo, tá bom? Combinado assim?